Queridos amigos da Academia Brasileira de Marketing, a nossa Abramark, hoje eu tenho a felicidade de ter aqui na minha frente ninguém menos que Luiz Arruda, CSO desta agência fenomenal chamada GUT. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre uma série de coisas legais que a gente já estava falando aqui, dentre elas design, estratégia, criatividade. Mas antes, Luiz, eu vou pedir para você já se introduzir aqui contando aquilo que você me falou rapidamente da sua trajetória profissional, né? Como é que foi essa vida até chegar na GUT? Bom, primeiro de tudo, obrigado, Fábio. Estou super feliz de estar aqui. Obrigado pelo Digo convite. mesmo. E a gente estava conversando um pouco mesmo, né? Você falou assim, sua trajetória tem vários lugares distintos a sua trajetória, mas isso foi muito escolhido mesmo, né? Tava te contando que lá no comecinho dos anos 2000, me formei em comunicação, me formei em design, eu queria trabalhar com branding. Era a grande disciplina do momento. A gente falou, ainda é um pouco a disciplina que todo mundo busca de algum jeito. Mas naquela época ainda era tido como uma novidade. Eu queria trabalhar com isso. Para mim, a junção entre comunicação e design, de um ponto de vista acadêmico, era o que me levaria para isso, né? Então, comecei a minha carreira trabalhando como designer. No fim do dia, eu acho que ser designer me faz um estrategista diferente. Não sei se melhor, mas diferente, com certeza. E fiz essa migração para a estratégia. Ali mesmo eu entendi, cara, me interessa muito mais a parte de pesquisa, me interessa a parte de conceituação, a parte de execução ali do layout não me interessava tanto assim, não fazia meu coração bater tão forte. Migrei ali mesmo na Tátil, que foi uma escola para mim. Uma baita escola, né? Baita Uma escola. senhora escola. Uma senhora escola, comecei a pensar estratégia ali. E a decisão, assim, acho que tem algumas premissas que norteiam a minha carreira, até aqui, pelo menos. A primeira delas é: eu quero ser o estrategista mais híbrido que eu puder ser. Então, eu quero garantir que eu vou ter um ponto de vista sobre os desafios que estão na minha mesa, mas eu quero garantir que eu possa executar isso para outputs distintos. Então, fui explorar propaganda, comunicação mesmo, fui para a Ogilvy, depois quis ir para o cliente, fui para a Coca-Cola, depois quis um outro formato de agência, fui para David. Depois queria muito trabalhar com pesquisa, mais porque eu acho que um bom estrategista é versado em pesquisa, consegue pensar e discutir pesquisa de uma perspectiva técnica. Fui para a WGSN, que é um birô de pesquisa de tendências, fiquei 5 anos e meio, mais ou menos, lá liderando a área de consultoria para a América Latina. Depois voltei para propaganda, para a KQA, mas também com formato e uma cultura distinta das que eu tinha experimentado. E minha última encarnação profissional foi na Box Sim. 1824, mas assumindo a vice-presidência do negócio mesmo, a parte comercial, a parte de operação, porque eu também queria trabalhar com isso. Então, todas essas escolhas que eu tive a sorte de conseguir também executar, elas foram para me tornar o estrategista mais híbrido que eu podia ser. E hoje eu acho que vira mesmo, eu estava falando, meio uma caixa de ferramentas, um cinto de utilidades, porque hoje os problemas são desformatados também. Estando numa agência, estando numa consultoria, ninguém vem mais com um briefing tão redondinho e certeiro. Linear. Não é mais linear mesmo, e eu acho que a gente tem que abraçar essa história. Então, acho que essa foi a primeira premissa dessa minha jornada meio diferente. A segunda premissa, são só três, tá? Não vou tomar muito tempo com isso, não. Tô tranquilo. Mas eu falo isso muito para os estrategistas. Então, quem vem me perguntar, tomar um café, meus times que eu tive durante esse processo, eu venho sempre contando essas coisas que me nortearam, que eu acho que acabam sendo contemporâneas de alguma forma ou servindo para mais gente. A segunda é garantir que eu vou ser o gestor mais completo que eu posso ser, né? E aqui eu estou falando especificamente de um gestor de projetos, de um gestor de pessoas e de times, de um gestor de negócio, um lugar mais executivo. Então, comecei a me deparar nessa jornada com o entender do jurídico, entender do financeiro, né? Então, prospectar, né? Pensar comercialmente. Então, inevitavelmente, essa foi uma outra coisa que tem a ver com esse hibridismo estratégico. E por último, eu acho que a mais importante para mim foi aí que as coisas começaram a se desenrolar melhor na minha cabeça, que é: tudo pode ser transformado num desafio estratégico. Isso para um estrategista que gosta da técnica da estratégia. A gente falou, né, que é nerd como eu sou, eu faço os deveres de casa de tudo, me preparo para tudo que eu puder. A partir do momento que eu comecei a ser bombardeado por entender do jurídico, ou pensar num escopo prospectivo, ou num plano de prospecção, ou num fluxo, para além do que eu já conheço mesmo, que é a estratégia técnica per se, de comunicação, criativa, ou de branding, consultiva, de pesquisa, falei, bom, isso daqui é novo. Como é que eu vou lidar com essa história, né? E aí comecei de fato a entender que ouvir um briefing e montar um escopo pode ser revertido com um desafio estratégico daqueles que eu conhecia.
pensar num novo fluxo de trabalho, ways of working, e desenhar isso do zero com um time de operações, é algo que também pode ser muito estratégico. Então, essas 3 premissas organizaram essas escolhas que eu fiz até aqui. Não sei se eu fui breve ou não, mas é meio Foi isso. ótimo. Como é que a Gut aconteceu na sua vida? A Gut aconteceu muitas vezes na minha vida, na verdade. Conheço o trabalho do Gaston e do Anselmo já há muito tempo, de tempos de Olive, de tempos de David, então sigo eles também. Não só deles, né? Conheço o trabalho da Val, que é a nossa CEO, do Fernando Ribeiro, que é nosso CSO global, já trabalhei com ele antes. Então, sempre existiu um flerte ali, né? Eu acho que era mais a hora certa e eu estou há quase 2 anos, passa muito rápido. Mas acho que aconteceu na hora certa, no momento certo e estou muito feliz aqui. Cara, a Gut é um ser diferente, né? É, faz trabalho. Tem grandes clientes, mas faz bons trabalhos para grandes clientes. E não Uhum, só para grandes clientes, mas para todos os clientes. Aliando muito isso, que é a tua responsabilidade, que uhum, é estratégia, com criatividade. é. O que esse borogodó que a Gut tem? Tem um borogodó, isso eu não tenho dúvida. Acho que tem alguns pontos aqui, te trago 2 de bate-pronto, tá? O primeiro deles é falar sobre cultura. É inevitável falar sobre cultura, pelo menos quando o assunto é a Gut, né? Eu costumo falar que é uma cultura que é pregressa à operação. E parece óbvio, Fábio, parece, mas não é sempre assim que acontece. A gente vê culturas fabricadas ou culturas que naturalmente evoluem, né? Que não chegam tão prontas assim. Acho que isso faz parte de operar um negócio, né? E ouvir o mercado, e ouvir as pessoas. Mas tem uma questão de cultura na Gut que é muito forte, que é essa chave criativa. A criatividade, ela é transversal aos departamentos da Gut. E isso não é, com o perdão do francês, bullshit. Zero é. Então a estratégia é muito criativa, a mídia é muito criativa, o departamento de operações é muito criativa. Para mim, isso se aplica de uma forma menos aliada ao discurso e mais à prática, quando a gente vê que criatividade vai para além do que a gente conhece como output criativo. É um pouco do que a gente estava falando, né? Então, soluções distintas para problemas que a gente já viu antes, que não vão ser solucionadas com as mesmas ferramentas ou com os mesmos recursos. Como é que a gente operacionaliza isso? Como é que a gente pensa a mídia num cenário tão fragmentado como a gente vê hoje, trazendo dados para perto de fato, trazendo tecnologia e IA para perto, mas sem desrespeitar o crivo criativo ou ter ideias que são, ou conseguir ter ideias que são de fato agnósticas de um ponto de vista de mídia, né? Então a criatividade ela permeia absolutamente tudo que a gente faz de verdade, na prática. Acho que esse é um ponto que parece óbvio e é zero óbvio. Um segundo ponto que para mim é muito importante é a questão da coragem. A gente fala muito sobre coragem. Talvez a coragem seja o borogodó que a gente estava falando. A gente costuma dizer, e eu estou também muito à frente do processo prospectivo, toda vez que eu encontro um cliente novo, acho que uma das primeiras coisas que a gente fala é que a gente é uma agência corajosa para clientes corajosos. E para mim estava muito claro, mesmo antes de entrar, o que isso significava, mas é vivendo na prática que você começa a entender, né? Então a coragem é o nosso valor central. Ela é a nossa brand one word. Isso é uma coisa que eu queria te contar também. A gente gosta de metodologias proprietárias e ferramentas proprietárias. E estrategista também adora essa história. E você deve ser parte responsável por isso. Um pouco, mas definitivamente não só eu. Tenho um time incrível em outras operações também, time global, meu time também. Mas basicamente a Brand One Word é uma ferramenta que ajuda as marcas a entenderem qual é a sua essência de fato. A síntese do posicionamento, aquilo que é a natureza da marca. Uma das coisas que a gente fala muito é marcas icônicas detêm palavras icônicas. Se eu peço para você pensar em qualquer marca ou companhia, ou pelo menos das mais consolidadas ou das mais aspiracionais, você vai conseguir pensar em palavras que se relacionam. E essa palavra, ela ajuda a nortear um monte de coisa. Ela ajuda você a ter clareza, ela ajuda você a ter coerência, ela ajuda você a juntar os times para perto. Vários dos nossos clientes têm uma Brand One Word, e eu convido os que não têm a terem. A gente faz um workshop e define isso antes. Mas coragem é a nossa. Inclusive, as Brand One Words podem ser individuais também. Você provavelmente tem a sua, eu sei qual é a minha, e todo mundo na Gut sabe qual é a sua. A nossa é coragem. Ela está aliada a outros 2 valores que são intuição
e transparência, mas é sobre essa coragem. Esse é o borogodó da Gut. E o que significa essa coragem? A gente fala muito bravery means business, a coragem significa negócio, porque quando você pensa em coragem, você vai pensar em algo desmedido às vezes, né? Ou inconsequente, ou simplesmente fazer por fazer, né? E definitivamente quando a gente fala bravery means business, não é isso que a gente está dizendo. A nossa coragem tem a ver com tomar talvez as decisões menos óbvias, ou as não esperadas, ou aquelas que fogem de algum tipo de padrão. E é isso que faz normalmente os nossos cases mais bem-sucedidos, né? Ousar de alguma forma. Garantir que essa ousadia está conectada ao briefing, está conectada a resultado de negócio, aos KPIs corretos, está um brand, mas no fim do dia é sobre coragem. E a gente inspira e provoca os clientes a terem essa coragem junto com a gente. Você não precisa ser corajoso do momento zero, você pode estar numa escala de coragem, como a gente fala, mas ir se forçando a tomar essas decisões que talvez sejam menos esperadas, que talvez sejam mais ousadas, mas que vão ter resultados. Então, cultura, criatividade transversal e coragem é o Borogodó. Acho que a coragem traz resultado porque os clientes são longevos dentro de casa, né? Totalmente. É isso mesmo? Sim, totalmente longevos. Obviamente, a gente está com vários clientes novos, que eu fico Sim. muito, muito feliz. Mas a nossa história com o Mercado Livre é uma história muito íntima, né? É uma história já de anos, praticamente junto com a operação da Gut, como a gente conhece. E hoje a gente é um cliente muito corajoso, um cliente que tomou decisões muito corajosas e que teve resultados muito claros, né? Teve um retorno dessa coragem e, claro, essa coragem sendo aplicada no tempo, né? Então, essa coragem que continua, esses atos corajosos que continuam acontecendo. E hoje é uma das marcas mais valiosas da América Latina, né? Então, não só Mercado Livre, acho que tem uma relação muito íntima com a Ambev, a gente tem, que continua crescendo, a gente tem uma relação íntima com o Boticário, enfim, não quero deixar de citar nenhum cliente, mas essa relação longeva e a coragem aplicada no tempo faz essas marcas chegarem em lugares maiores, né? E fazerem mais barulho de fato. Então, acho que é um pouco isso que a gente busca. As relações são longevas, as relações com as pessoas que trabalham na Gut são longevas, a gente tem um turnover muito menor que o do mercado. Então, esse borogodó acaba chamando a atenção, entendeu? É um lugar que não é great place to work, é places people like to work, né? Definitivamente, definitivamente. Assim, isso me alegra como gestor e como executivo, sem dúvida nenhuma, é saber que eu estou num lugar que o turnover é menor, que a gente se preocupa com as pessoas. Uma das outras coisas, você vê que a gente tem muitas coisas que a gente fala e repete. Isso eu acho legal, porque no fim do dia isso é cultura também, né? A gente fala que a gente é uma agência people first, then work, then clients. Pessoas primeiro, depois o trabalho, depois os clientes. O nosso esforço é garantir que as pessoas estejam capacitadas ou que seja possível executar o melhor trabalho que a gente pode dentro do equilíbrio que é necessário. E aí o trabalho vai ser consequência e ele vai ser bem feito. E aí os clientes vão estar felizes. Parece algo muito óbvio, mas pensa no mercado, né? Isso não acontece na prática, muitas vezes isso não acontece na prática. E também tem a ver com cultura, né? Tem lugares, eu não estou falando só do mercado da propaganda não, tá? Mas tem lugares onde os clientes vêm primeiro mesmo, né? Ou o trabalho vem primeiro. A gente acredita nessa cadência. E talvez seja isso também, que, enfim, junto com a coragem, tudo que a gente discutiu aqui, que acabe gerando essas relações longevas, de uma perspectiva corporativa e de uma perspectiva individual, profissional também. Na sua trajetória profissional, você tem passagens por agências diferentes. Uhum, Todas elas, sem uhum. exceção. E não é porque você está na Gut, mas por que a Gut, a pergunta certa seria quais são os diferenciais da Gut a partir dessa visão singular que você tem? Do ponto de vista de estratégia, você De diz? negócio, porque assim, de fato é um bicho diferente. Por que é diferente? O que tem de diferente na Gut? Cara, eu acho que tanta coisa, assim, eu acho que a gente falou de algumas delas, de fato, né? Mas tentando juntar um pouco com a minha trajetória, o que eu valorizo, a gente falou muito de criatividade transversal, mas a Gut tem uma, uma possibilidade de você aplicar aquilo que você acredita. Então, no meu caso, obviamente, eu sou um cara criativo, eu valorizo, sou um designer, né? Eu valorizo a criatividade
mas eu busco sempre trazer o olhar estratégico para absolutamente tudo. E eu tenho vontade de intraempreender lá, sabe? Acho que a Gut ela tem essa possibilidade de ser uma estufa, de fato, para as pessoas, então para novos processos, para novos negócios, para novas operações, né? E isso tudo, você está falando de diferencial, acho que primeiro diferencial é a cultura, tem essa potência e capacidade de você criar coisas lá dentro, não só tecnicamente como seu trabalho, né? É, essa potência de se mover rápido, né? A Gut, a gente vai falar disso, eu acho, em algum momento, mas em 2 anos a gente abriu a operação da Gut Design, agora a Gut Consulting, faz menos de um ano, e tá à frente e ver isso acontecer com a velocidade e rapidez que talvez o mercado deseje e que a gente tem apetite para isso, não só os clientes, a Gut tem esse apetite. Isso é uma das coisas que me faz saber que eu estou no lugar certo, ou que pelo menos divide os valores e as ganas, as vontades que eu tenho também profissionalmente, sabe? Legal, vamos aproveitar então. E aí conta um pouquinho o que que é essa GUT 2026, né? Fala um pouquinho dos países que vocês estão e o que é essa estrutura, né? Você falou de design, consultoria. Dá uma visão ampla aí de tudo que é esse universo GUT. Maravilha. Hoje somos 12 operações pelo mundo. 12. 12. É muito rápido. É muito rápido. Então a gente está. Miami e Buenos Aires foram os primeiros escritórios que abriram. São Paulo veio logo na sequência. São Paulo é o maior escritório, maior operação, né? A gente tem também Cidade do México. A gente acabou de abrir em Bogotá. A gente tem, além de Miami, nos Estados Unidos, a gente tem Nova York, a gente tem LA, a gente tem Toronto, no Canadá também. E mais recentemente, também, agora não tão recente assim, a gente tem a Gut Amsterdã, a gente tem a Gut Madrid, a gente tem a Gut Copenhagen. E ano passado a gente abriu também a Gut Singapura. Espero que tenha contado 12. Espero que eu não tenha esquecido nada. Mas é muito incrível você ver um negócio consolidado, mas com potencial de se consolidar ainda mais. Eu acho que é de novo, de uma perspectiva, de um ponto de vista executivo, acho que você não experimenta tanto isso em tantos lugares assim, né? Então, de novo, fala desse apetite também que a gente estava discutindo, né? Então, são essas 12 operações e, obviamente, eu acho que cada uma delas tem, enfim, seu pool de clientes e tem perfis mais dentro dessa mesma cultura que todo mundo respira mesmo. Sobre esse apetite, de alguma forma, empreendedor, uma das coisas que eu discuto muito lá na Gut é a nossa vontade, a minha vontade também, pessoalmente, eu digo, dentro desse universo, é que a gente seja de fato um ecossistema, um one-stop shop para as dores do cliente. Dores, vontades, coloque o nome que você quiser dentro dessa história. Uma das coisas que eu vejo muito é que, e olhando para o mercado agora, acho que é um mercado que ele fala muito sobre granularidade e consolidação ao mesmo tempo. Isso é muito sinal dos nossos tempos. Parece algo mais da nossa década e do que a gente está vivendo agora. Granularidade porque você nunca teve desafios tão específicos, né? Você pode falar de uma perspectiva de canais, você pode falar de uma perspectiva de comportamento do consumidor, você obviamente pode falar do vetor da tecnologia e tudo que IA está fazendo. Tudo isso é cada vez mais granular. Então você vê as marcas e os clientes com desafios que antes talvez não existiam mesmo. Antes, pensar marketing talvez fosse um pouco mais simples. Eu vou deixar as devidas proporções. Tem um monte de coisa que se facilita, tem um monte de coisa que se complica, né? Ou se torna mais complexo. Eu acredito muito nesse pensamento sistêmico, né? Então, hoje em dia não tem mais, você não consegue resolver problemas complexos sem soluções sistêmicas. Então, esse lugar de sistema e da complexidade, falar da granularidade do momento que a gente vive hoje e talvez de consolidação, porque a gente está buscando aglomerar um pouco soluções em um mesmo lugar. Porque se as dores são várias, eu como parceiro eu quero atender as dores que eu posso atender, o máximo de dores que eu posso atender com o que eu tenho. Desse processo, dessa vontade de ser um ecossistema, dessa vontade de responder a mais demandas do mercado, dos consumidores, e ouvindo muito atentamente o mercado, surgiu a Gut Design, por exemplo. Cheguei lá. Chegou. Eu só queria te contar essa Chegou. Só queria te contar essa história. A Gut Design é um lugar que é uma operação que eu tenho muito orgulho. A gente tem mais ou menos 2 anos. Ela é liderada criativamente pelo Murilo Mello, brilhantemente.
do ponto de vista de operações pela Cláudia Nakahara e eu fico mais com o lado de estratégia. Cara, a Gut Design, para mim, uma das coisas que a gente fala muito lá é aqui tem criatividade como um todo. Então, para mim, a Gut, como network, ter a Gut Design significa pensar a criatividade de uma perspectiva ampla. A gente pode pensar em comunicação, mas a gente pode pensar em branding e design. A Gut Design é a nossa operação de branding e design. Eu gosto da ideia de entender criatividade de uma perspectiva mais... Bom, eu com a minha trajetória como designer, é óbvio que eu penso assim, né? E uma das coisas legais que o Murilo fala muito, cara, é criatividade e ideia. São as duas coisas, design e ideia. Não é uma coisa ou outra. A gente está na Gut. A Gut é uma das networks mais criativas. Então a gente vai pensar design, a gente vai pensar branding, gerando ideia também, pensando criativamente nesse sentido. Para mim, esse é o diferencial da Gut Design. A gente, na nossa metodologia, que eu não vou explicar, porque eu não vou fazer isso com você, mas quem quiser saber, depois eu posso falar um pouco mais. Uma das fases da nossa metodologia na Gut Design é a fase de concept. Então a gente garante que a estratégia da marca, e de novo, pode ser branding, pode ser embalagem, pode ser qualquer uma dessas frentes, vai garantir trabalho criativo de qualidade. E isso é uma coisa que me apaixona, porque eu vindo também do universo de branding, de consultoria, às vezes não acontece. Você monta um brand book, e aí a agência pega o brand book, e aí o brand book ele não tem o caldo ou a elasticidade criativa para fazer boa comunicação. Sim. Esse para mim é o diferencial da Gut Design, sabe? Conseguir garantir essa elasticidade e trabalho direcionais de marca ou linguagem que levem a trabalho criativo de qualidade. Vou fazer uma pergunta difícil para você agora. Ih, meu Deus. Bora. Eleja aí 3 cases da tua história que você tá lá dentro da Gut para contar aqui pra gente que você acha os mais legais. Meu Deus do céu. 3. Bom, não vou falar só da minha história, né? Tem Não, um time envolvido Não, da imenso. tua história do tempo que você tá na agência. O tempo que eu tô na agência. Bom, acho que um dos que me marcou recentemente é o Pesquise Meu Corpo, o Research My Body, para Boticário, que a gente fez ano passado, premiado também. E ele parte de uma premissa muito, muito simples, né? Que é o corpo que é mais pesquisado, que é o corpo feminino, ele não é cientificamente o mais pesquisado, né? Então a base dessas pesquisas é uma base muito orientada para a saúde masculina. Só que na hora de pensar na cultura como um todo e na hora de pensar no comportamento dos consumidores, é o corpo feminino que sofre escrutínio, mas não é o corpo feminino que tem o maior apoio da medicina, por exemplo. Esse é um case que me chama muita atenção, porque ele está falando de algo que é real, que é palpável, que é verdadeiro e que começa de alguma forma um movimento também, né? Eu acredito nisso, no poder da comunicação. Eu não desisti disso, sabe? A gente na Gut, a gente faz isso. Um segundo case que eu acho legal acho que tem vários de Mercado Livre, mas tem um que, enfim, é meio que contemporâneo de quando eu entrei, que é o case da Constituição de Mercado Livre, né? Então foi um gut punch, como a gente fala. Enfim, tudo o que aconteceu lá naquele fatídico 8 de janeiro, né? E toda a discussão que se gerou em cima disso. A partir do momento em que a gente dá desconto na Constituição brasileira, é um voto da marca no progresso, que é a brand one word, inclusive, de Mercado Livre, né? Então, sem juízo de valor aqui, mas estou discutindo um ponto de vista muito claro. E é uma ideia muito simples, né? É uma ideia simples do ponto de vista de execução até, mas que tem uma carga imensa aqui para ser posta na mesa. E um terceiro case, cara, eu acho legal, acho muito legal o que a gente fez com o Spaten. Então, para mim, uma das coisas, o Spaten é uma marca muito antiga, mas relativamente nova aqui no Brasil. E a gente estava sempre discutindo como a gente ia conseguir garantir esse ajuste, né? Uma cerveja centenária, mas nova no mercado. E como a gente ia garantir a relevância dessa marca nesse momento. Do que a gente poderia, de fato, se apropriar, né? Que plataforma poderia ser essa? O que eu gosto desse case, para começar, porque ele é um case do zero, né? A gente pensar na marca para depois pensar na comunicação. O case de Spaten Fight Night, para mim, é muito bem sucedido nesse sentido. Não só se apropriar de artes marciais como território,
que era um território que não tem tanta marca assim, né, de fato, owning completamente essa história, né? Não tem, tirando marca de energético, de suplemento. Exatamente. E eu acho que como esse território está completamente conectado à marca e ao líquido, né? A gente fala mais força, menos amargor. Então, existe força, mas com uma drinkability melhor. E achar esse espaço, esse território, foi um desafio estratégico incrível. Um pouco anterior a mim, inclusive. Então, eu dou os parabéns para o time que executou também. E criar um asset do zero, né? Então a gente está falando já de edições bem-sucedidas que a gente teve até aqui, muito discutidas e muito faladas, e marcando a presença dessa marca de uma forma proprietária dentro de um território novo. Então eu acho que eu destacaria Pesquise Meu Corpo, Constituição e Spaten Fight Night. Então, vou tomar a liberdade de dar uma quarta aqui, que eu gosto Vai. muito, que é um trabalho recente que vocês fizeram para o Mercado Livre, que é o Bob da Agência Nova. Lá no passado ele tinha um posicionamento que era muito legal, que era comunicação de interesse das pessoas. Uhum. Ele tinha muita conta pública e ele tinha um propósito meio que de fundamentar isso, que era muito legal. Pautado por pesquisa, você que gosta, umas pesquisas ferradas. Mas vocês têm uma campanha recente que é exatamente isso, na veia, mas muito criativa e muito inteligente, que é a questão de raspar os seus dados na caixa, né? Eu acho isso fenomenal. Inclusive, parabenizei na época o Yuri, a Val, mas, cara, eu acho um case simples, Simples. mas de um impacto brutal. Não, de um impacto brutal, enfim, a gente está começando a ver o impacto desse case agora, porque enquanto a gente tem pouquíssimo tempo, né? É, e de novo, a gente está falando de, não sei nem se eu chamo de um insight, mas de um comportamento que é real. Nunca foi tão importante você proteger os seus dados. Você está falando de um Brasil que começa a entender isso agora, né? Como, como um assunto mais discutido, a gente não tinha tanto e de uma marca que tem isso no cerne, né? Que entrega, né? Então é muito incrível essa preocupação. É uma observação muito simples. Ideias boas normalmente vêm de observações muito simples. Elas podem ser aprofundadas, mas o resultado delas tem que ser sharp, simples, sabe? E uma realidade nova de mercado, né? A gente nunca teve esse volume tão brutal de caixas caminhando que vão e vêm. Não é um Uhum. envelope de carta que tinha lá atrás, que você recebia, ficava e ia para o lixo. É. Não, a caixa ela vai e vem o tempo todo. Os teus dados estão ali, circulando, circulando, circulando. Então, eu acho um case incrível. E para a gente concluir aqui, eu quero saber de novidades que você possa me contar. Boa, novidades. Acho que tem muita coisa legal vindo em relação a Gut Design e Gut Consulting, sem dúvida nenhuma. A gente conta mais depois. Mas tem um ponto que eu queria destacar aqui, que é o reforço de um departamento de mídia que já é bem grande lá dentro da Gut, né? Como agência independente, e essa é uma das nossas preocupações, garantir que o nosso departamento de mídia, liderado pelo Doug também, oi Doug, se você estiver vendo, garantir que ele não só é parrudo o tanto quanto a gente precisa e os nossos clientes precisam, e a gente não tem dúvida disso, mas garantir que ele está preparado daqui para frente. E aí eu estou falando muito de eficiência e eficácia. Eu estou falando de conseguir aplicar tecnologia e AI e ferramental à luz da criatividade, mas garantindo effectiveness de alguma forma. Então a gente teve, por exemplo, uma contratação super recente, que é do Bruno Simões, que é o nosso head de Effectiveness e Innovation Lead, que é um cara que já estava com a gente, né? E ele, não só ele, mas a área como um todo, e isso dentro do departamento de mídia, vem para pensar eficiência de uma perspectiva integrada. Então, como que a gente consegue pensar dados? Como é que a gente consegue trazer AI de fato para todo e qualquer momento do nosso processo criativo? Como é que a gente consegue juntar esses times, criação, estratégia, mídia, atendimento, produção, e construir casos de uso, ou de otimização de processo, ou garantir que as campanhas que a gente coloca no ar, de fato, vão ser cada vez melhor mensuradas, melhor mapeadas contra os KPIs mais novos que os nossos clientes têm. Então, esse lugar de eficiência e as transformações ainda mais positivas que a gente tem no departamento de mídia, eu acho que são uma novidade legal. Eu espero que os nossos clientes gostem também.
E os prospects mais ainda. Os prospects, por favor, eu tô esperando vocês, inclusive. Vocês podem vir a hora que vocês quiserem. Luiz, brigadíssimo desse papo. Um prazer te conhecer pessoalmente. Parabéns pela tua trajetória. Parabéns para você e para todo o time da Gant pelo trabalho sensacional que vocês estão fazendo. Seguramente a gente vai ter que refazer mais papos com vocês aqui. E agradecer demais por ter aceito esse convite. Obrigado, Fábio. Prazer é meu. Adorei o papo. Passou super rápido, mas foi demais. Espero que tenha mais. Com certeza. Valeu. E é isso, queridos amigos. Semana que vem estamos de volta aqui com mais um convidado sensacional para vocês.